Lançamento do novo Galaxy S26 Ultra, e a Samsung resolveu inovar e trazer umas diferenças que talvez pode movimentar um pouco os mercados dos celulares. Fica até o final desse vídeo que a gente vai falar algumas novidades do S26 Ultra. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Saulo e hoje a gente vai falar do grande lançamento da Samsung, Galaxy S26 Ultra. E aí, será que realmente o Galaxy S23 Ultra trouxe algumas inovações? Será que ele trouxe algo de diferente? O que aconteceu nesse novo lançamento que, para você que está perdido das inovações que a Samsung trouxe? A Samsung todos os anos traz um baita celular. A sua concorrência, a Apple, também com algumas inovações, mas a Samsung sempre traz uma tecnologia um pouco diferente, algumas inovações legais que fazem movimentar o mercado. Na minha visão, a Samsung é a que faz o mercado se mexer de verdade, tanto a Apple, tanto outras marcas. Mas ela trouxe sim algumas novidades que é interessante a gente falar, algumas tecnologias diferentes e muito legais. Vamos começar falando sobre o design dessa nova linha do S26 Ultra. A Samsung resolveu trazer os cantos mais arredondados, tirar aquelas quinas um pouco mais quadradas. Desde a época do Galaxy ela vem arredondando as quinas, trazendo um pouco também, eu acho que do design um pouco parecido com a Apple. A Apple tem um design bem bonito, bem agradável a todos os públicos e se encaixa muito bem na mão. Então nessa nova linha eles trouxeram a linha um pouco mais reta, né? E você pode ver que o Samsung, a lateral dele ficou um pouco mais reta, mas as quinas delas estão mais arredondadas. Esse novo Samsung tem a capacidade também de parar em pé, como o primeiro iPhone 15, se não me engano foi, o 14 também tinha a capacidade de ficar parado em pé ali. Então você pode ver que ele é um pouco mais reto, mas ele continua sendo também muito fino. Cada nova geração eles conseguem afinar um pouco mais os celulares. Eu acho que os celulares estão chegando num ponto de espessura que está chegando no seu limite. Eu acho que não tem mais para onde ir, porque se a gente afina demais também começa a ficar um pouco desconfortável. Então não tem para que eles deixarem mais fino. Mas ela conseguiu também tirar praticamente aí 2 gramas da sua linha antecessora, o Galaxy S25 Ultra. Isso já é bom, que quanto mais leve melhor, mas também na minha opinião sempre tem um peso mais agradável. Se você tirar peso demais, ele acaba ficando desconfortável, fica muito leve na mão. Então tem que ter um peso ideal para que você sinta o celular. Até mesmo o celular muito leve, ele é mais fácil de você derrubar e passa uma sensação de menos premium. E falando em menos premium, infelizmente eles mudaram o seu material. Antes era feito de titânio, assim como os iPhones 15 e, se eu não me engano, acho que 16 também, mas agora eles infelizmente trocaram e vai ser completamente de alumínio. Sim, as laterais eles são todas feitas de alumínio. Lógico que é um alumínio premium, mas na minha opinião o aço ali, né, o titânio, ele é muito mais bonito, dá um toque muito mais legal. A resistência, com certeza, na minha visão, é sempre melhor. E claro, assim, para eles com certeza vai ser melhor. O que vai ver de evolução? Questão de dissipação de calor, como a Apple fez, ela colocou um corpo de alumínio que dissipa mais calor. Então a Samsung provavelmente fez isso para deixar o celular um pouco mais frio, porque ele vem também com um novo processador. O conjunto de câmeras ficou até que bem parecida com o Galaxy S25, teve pequenas alterações ali, pouca coisa diferente. Os designs das marcas estão mudando muito poucos, né? Eu acho que estão sem aí um designer de verdade para poder mudar, ter alguma inovação. Os celulares também, na minha visão, não tem muito para onde ir. Essa aí é o que é um celular, não tem muita tecnologia para implementar ainda. Eu acho que ao longo dos 10 anos, os próximos investimentos não vai ser celular, vai ser outro tipo de tecnologia. E agora, citando sobre o novo processador, sim, eles mudaram e vem com o novo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Sim, é o novo processador, que assim, processador na minha visão, tanto Apple quanto a Samsung, que traz aí os processadores Snapdragon, entrega muita capacidade e muita potência. Um celular desse, você pode rodar qualquer jogo que tiver ali para poder baixar, que ele vai rodar liso com tranquilidade. A gente está falando de celulares top de linhas que vieram para rodar o máximo possível, com a melhor eficiência possível, a melhor qualidade possível. No gráfico máximo, você veio jogar seu PUBG, seu Free Fire, seu Call of Duty, qualquer jogo que você tiver aí, você pode colocar no máximo que ele vai rodar, eu tenho certeza disso. Então quando a gente coloca assim, Saulo, é melhor que iPhone, assim, a gente está falando dos tops de linha, vão rodar tudo com a maior facilidade, com o pé nas costas, e assim você vai ficar despreocupado. Se você não vai usar para jogar, então, meu amigo, esse processador vai usar 10% da capacidade dele, você nunca vai ver ele usando 100%. Esses processadores são muito potentes e capazes de rodar qualquer coisa mesmo. Na minha opinião, a grande diferença entre esses processadores é a qualidade que ele vai te entregar, tanto de tela, em questão de atualizações, de hertz, né? E também a facilidade de clicar nos aplicativos e ele abrir mais rápido. Hoje em dia os celulares estão muito rápidos, você clica, ele abre, e é o conjunto desde processador, memória
vai a RAM, tudo isso é um conjunto que faz com que ele deixe um pouco mais fluido e que também a gente nunca vai estar satisfeito com nada, porque passa geração a geração, eles têm evoluções, são mais rápidos, são mais fluidos, só que a gente usando há 1, 2, 3 meses e a gente já não vê mais a diferença de realmente ser um celular fluido. A gente só vai ver o quanto o celular evoluiu se a gente, exemplo, tá com um iPhone 17 ou um Galaxy S26 Ultra na mão, usando e voltar para um Galaxy 9, entendeu? E aí realmente você vai ver a diferença desses processadores. Fora isso, a gente se acostuma muito rápido e essa velocidade e essa atualização que a gente tem e fluidez acaba sendo despercebida depois de muito tempo de uso. Mas se você está preocupado se vai rodar seus joguinhos, pode ficar tranquilo, o joguinho da minhoquinha vai rodar, o seu Candy Crush vai rodar super tranquilo. E se a gente está falando de processador, a gente está falando de bateria. A bateria se manteve a mesma, 5.000 mAh como o seu antecessor, só que a gente está falando de um processador um pouco mais potente, mas sempre eles buscam eficiência, né, que é economizar bateria. Então mesmo que o processador ele aumente a sua potência, eles também tentam reduzir ao máximo o gasto de bateria. Eu acredito que a duração de bateria deve estar bem próxima, se tiver alguma melhora foi muito pouco comparado ao Galaxy S25 Ultra. Celulares hoje em dia para o uso do cotidiano já rendem o suficiente para você usar o dia inteiro usando Instagram, TikTok com tranquilidade. Eu acho que na minha visão aí, você jogando vai torrar bastante a bateria, que é um processador bem potente, ele vai usar a potência máxima ali e a bateria vai com facilidade mais rápido. Mas unindo todo o conjunto de novas tecnologias é para ele ser um pouco mais econômico que a sua versão anterior. Mas o que melhorou mesmo aqui na bateria foi o seu carregamento. Vem com 60 watts de potência. Então assim, você vai conseguir carregar muito rápido mesmo, 60 watts, vai assim, de tranquilidade, vai carregar ali em coisa de, eu acredito que em 1 hora já deve ter feito a carga completa. Então isso ajuda bastante para você ter um workflow um pouco mais fluido, que no meio do trabalho assim, se você for jogar um joguinho e acabar torrando a sua bateria, você conecta ele para carregar, coisa de 1 horinha ele já está carregado. Então 60 watts ajuda bastante, não é o melhor carregamento do mercado, não é o mais rápido. A Xiaomi e outras marcas têm carregamento muito mais rápido, de 100, 200 watts aí, que carrega em 10 minutos. Então assim, mas é um carregamento assim viável, porque poucas pessoas têm carregador de 150 watts, 200 watts. Carregador de 60 watts está sendo cada vez mais comum aí as pessoas terem, então eu acho que já vale mais a pena. Claro que o grande conjunto da gente ter um carregamento rápido e uma bateria que dura bastante é a perfeição. Na minha visão, a tecnologia só vai ser realmente boa, as coisas que têm bateria, quando tirarem a bateria. Desde o carro elétrico, celulares, as coisas só vão revolucionar de verdade quando a gente conseguir usar sem bateria, sei lá, energia no ar, algo assim que ele não precise de bateria, não precise recarregar. Aí sim vai ser algo diferente, mas isso facilita muito. Você ter 60 watts, você tem uma bateria que dura bastante, você pode jogar, usar o dia a dia, precisou carregar, deu uma carga rápida, você tem a possibilidade de carregar com 60 watts. Agora a gente está chegando nas coisas que as pessoas mais gostam. Vamos primeiro falar de câmera. Fora a próxima novidade, que fica até a próxima, que a próxima você vai ver. Novidade absurda que a Samsung fez. Vamos lá, abertura de lente. Eu vou pegar aqui minha colinha que eu peguei para vocês. No S25 Ultra a gente tinha aí na câmera principal a wide 1.7 de abertura, e no Galaxy S26 Ultra a gente tem 1.4. Saulo, o que isso melhora? Uma abertura aí de praticamente 3 pontos. Praticamente nada, mas isso muda sim, gente. Num celular vai mudar bastante. Tanto em questão de nitidez e qualidade, porque a gente está falando de um desempenho em baixa luz. Tanto em alta luz e baixa luz a gente vai ter um desfoque um pouco melhor, a gente vai ter uma qualidade em baixa luz para poder expor os nossos objetos, nossas fotos um pouco melhor. Com isso, sem precisar de tanta, vamos pôr assim, na parte digital, vamos pôr na parte sem ser inteligência artificial, para poder recuperar tanto aquela foto, porque ela já vai vir com uma qualidade muito boa, junto com a inteligência artificial, o processador, tudo, vai ser uma foto ainda com mais qualidade. Então assim, ter uma lente um pouco mais aberta facilita em fotos baixa luz e um desempenho até mesmo em alta luz, a gente vê um pouco de diferença assim. E provavelmente para você que grava vídeo, conhece um pouco mais sobre audiovisual, para você gravar vídeos assim, o desfoque de fundo provavelmente vai ficar um pouco mais bonito, um pouco mais próximo das câmeras, sabe? E eles dizem aqui que teoricamente vai ter mais ou menos 47% mais luz do que no seu antecessor. Agora falando de telefoto, sim, a gente vê um ganho um pouco mais expressivo e melhor. A 5x a gente sai de 3.4 para um f de 2.8. Aí sim, na minha opinião, telefoto é onde a gente deve investir e melhorar cada vez mais. As câmeras principais estão incríveis, mas telefoto é onde a gente ainda peca um pouco. Mas a Samsung faz isso com, assim, maestria. Então eles abaixaram ali o f para também melhorar em baixa luz, onde a gente tem mais dificuldade em dar um zoom. Então, para fotos um pouco mais, com a luz um pouco mais baixa ali, você aplicar o zoom de 5x
5x que já tem na lente ali vai ser bem melhor, vai ter uma qualidade melhor, nitidez melhor e um pouco mais clara. E o que a gente manteve aqui de megapixel foi 200 megapixels na câmera principal, 50 no ultrawide, 50 também na telefoto de 5x e 10 megapixels na 3x. E na câmera frontal a gente tem os 12 megapixels. Nada de tão diferente assim, 200 megapixels, meus amigos, para a câmera principal já tá assim absurdamente. Esses megapixels não vão fazer a melhor revolução de todas, tá? O megapixel assim é importante, mas nem tanto para uma câmera de celular. Agora sim, a grande inovação que a Samsung trouxe: a tela de privacidade sem precisar de película. Que é isso? A Samsung ele simplesmente colocou uma tela de privacidade, uma nova tecnologia que ela consegue reduzir o contraste e o brilho nas laterais, na visão lateral. Então não sei se ela desliga a iluminação, o pixel, como que funciona essa tecnologia, mas simplesmente você vai ficar tranquilo aí para poder assistir seus animes, o que você estiver assistindo aí no seu ônibus, onde você estiver, entrar no seu banco com segurança, para que nem seja nenhum curioso e olhe o seu celular para ver o que você está fazendo. Então essa tecnologia foi o mais inovador da Samsung. Eles até fizeram um vídeo demonstrativo aí como que funciona e vem várias atualizações nisso. Então você pode deixar a tela completamente ali como se fosse privativa, então as pessoas não vão conseguir ver. Passou de um ângulo de mais ou menos 45 graus, as pessoas já não vão enxergar mais nada. Lógico, se você aumentar ao brilho ao máximo e colocar isso aí de privacidade, dá pra ver um pouquinho, mas é pouca coisa, dificulta muito mais a visualização de outro curioso ver o seu celular. Eles também colocaram em questão de notificação, você pode colocar lá, eu quero que ele seja privativo somente as notificações. Então, também, novamente, num ângulo mais lateral, quem olhar a sua notificação, se for de banco, WhatsApp, o que for, ela não vai conseguir ver, somente você que está reto para o celular. E tem como você selecionar quais aplicativos que você quer que seja privativo. Então a tela vai continuar normal, não importa se é no Google, não sei o que. Se você colocou no WhatsApp, somente no WhatsApp, a tela continua normal, qualquer pessoa vai conseguir visualizar. A hora que você abrir o WhatsApp, ela fica privativa. Isso é muito interessante, muito mesmo. Na minha visão, como produtor de audiovisual aí, e uso muito celular para editar, para produzir as coisas, a película privativa não funciona muito bem para mim, tanto para gente que trabalha aqui, porque ela acaba tirando um pouco de brilho, de contraste, e isso prejudica bastante na hora da nossa visualização. Então eu não gosto de usar ela, o que isso facilita bastante, que agora a gente pode ter no celular, pode ativar e desativar a hora que a gente quiser. Isso é muito bom mesmo. Sim, ele pode alterar um pouco do seu contraste, um pouco do brilho, tudo isso pode alterar um pouco quando você ativa essa função, mas nada que você não possa desativar. Então a possibilidade de você ter já é muito melhor do que não ter. Então isso ajuda bastante. Se fosse uma película, você teria que arrancar a sua película e gastar o seu dinheiro novamente para colocar uma película quando você quer usar ou não. Então para mim isso tá ótimo. Ainda mais se você tá lá, quer mexer num banco e tem um dinheiro lá dentro, por exemplo, você acabou de cair um dinheiro legal na sua conta e você quer visualizar se tá lá mesmo. A hora que você vai abrir, tem um curioso lá olhando, pode te roubar, pode fazer qualquer coisa, às vezes uma notificação, algo assim, que possa fazer com que pessoas tenham má intenção. Isso com você, isso é excelente. E falando de tela, a gente tem as mesmas tecnologias da Samsung. E é claro que você não pode ficar decepcionado, porque a Samsung é uma das melhores telas do mercado. Então a gente está falando novamente, do Quad HD Plus, de extrema nitidez, extrema qualidade, os mesmos 2600 nits que assim é muito brilho para você usar no sol com tranquilidade, sem o celular superaquecer, nem aquecer por conta da carcaça sem alumínio. Então assim, a tela ainda continua impressionante, com muita qualidade e entregando um brilho excelente. Então se você ficou decepcionado, é a mesma tela do S25 Ultra, mas a tela do S25 Ultra também é uma baita de uma tela, então fique despreocupado quanto a isso. E a única outra mudança que teve no seu software foi a grande câmera, que tem uma estabilização diferenciada. Eu acho que a DJI já tinha isso nas suas câmeras, né, que você pode fazer, ele tem o como que fala? Estabilização horizontal, alguma coisa assim, que você pode virar o celular, tá gravando na vertical, virar ele na horizontal, virar de ponta cabeça, ele vai manter o vídeo estabilizado na vertical, sem poder virar. Isso é muito legal. As câmeras, se eu não me engano, da DJI, eu acho que já vinha com essa tecnologia. Então assim, é legal ter uma estabilização mais aprimorada das câmeras, e essas foram as grandes inovações que a gente tem no Galaxy Ultra 26. E aí, o que você achou dessas inovações? Comenta aqui embaixo se você achou interessante, se encantou os seus olhares, se para você vai ser útil ter essa tela aí anti-curioso, e o que você achou das melhorias do Galaxy S26 Ultra.
Na minha opinião, foi uma grande evolução, foi uma melhora muito interessante, faz o público olhar novamente para a Samsung com novos olhos e talvez atrair até mais clientes. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, comenta aqui embaixo tudo que você achou sobre o Galaxy S26 Ultra. Aproveita, curte e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Foi isso, valeu, falou e fui!